Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 593 Perseguindo, perseguindo e perseguindo confrontado com a formação da espada de erradicação celestial diante dele, o primeiro príncipe nem sequer olhou para ela e apenas enviou um inferno revertido descendo. O espaço dentro de vários li da área foi esticado e distorcido e estava prestes a derrubar a formação da espada. Por outro lado, Rona não se importava com isso, pois Fan Xingjian não conseguiu localizar a verdadeira forma de Rona. Rona contornou a formação da espada de erradicação celestial e continuou a perseguir o grupo de Fan Xingjian. No entanto, a proeza da formação da espada de erradicação celestial estava muito além da expectativa do primeiro príncipe. As 4 espadas curtas desencadearam uma miríade de luz de espada de forma explosiva. Era como se houvesse 4 Fan Xingjians realizando artes de espada ao mesmo tempo, colidindo ferozmente contra o inferno derrubado do primeiro príncipe. Em meio à explosão que abalou o mundo, a palma do inferno derrubado não podia empurrar para baixo com força, e havia até o perigo de possivelmente ser superada pela força. Uma pitada de fúria brilhou nos olhos do primeiro príncipe, e ele soltou um grito explosivo. O clone que a armadura de osso branco do inferno formou parecia ter inchado, aumentando seu tamanho abruptamente em 2 vezes. Ele parecia uma montanha imponente, realizando yamas sacrílegos em um nível extremo enquanto exalava uma aura e pressão infinitas. Sua outra palma rasgou o ar e se estendeu, cercada por camadas de vontade marcial aparentemente material. Naquele instante, a pressão explosiva de outra reversão do mundo mortal veio pressionando. Com os 2 ataques caindo juntos, a formação da espada de erradicação celestial foi instantaneamente quebrada e parada. No entanto, a pausa foi apenas momentânea e as 4 espadas curtas mais uma vez brilharam com um brilho brilhante. As intenções da espada dentro deles se autodetonaram. Os impactos terríveis do ki da espada cobriram a área dentro de Seili. Tudo foi rasgado, cortado ou esmagado. Os 2 ataques overturneiro do primeiro príncipe foram combatidos. No entanto, quando os impactos da espada que colidiram contra a armadura de osso branco do inferno, eles eram como pequenas formigas tentando sacudir uma enorme árvore, incapazes de empurrar o primeiro príncipe para trás nem mesmo um único passo. A formação da espada de erradicação celestial foi completamente destruída, e as 4 espadas curtas que Fan Xingjian passou por grande esforço para condensar se transformaram em nada. No entanto, o primeiro príncipe não ficou nem um pouco feliz. Foi porque não havia mais vestígios de Fan Xingjian para serem vistos, e até Rona saiu para perseguir Fan Xingjian. No entanto, a velocidade dos Hades Ghost Dragons era apenas um pouco mais lenta. Depois de perseguir por uma distância de mais de 300 quilômetros, eles foram rapidamente descobertos pelo primeiro príncipe em um relance em meio ao vasto Hades Vault. Esses 9 Hades Ghost Dragons estão todos no nível de 5 níveis de perfeição. Então, eles não são ruins. Já que não sei se conseguirei alcançar Fan Xingjian, posso muito bem levar esses 9 dragões fantasmas de Hades em minha posse. Portanto, ele se virou para enfrentar os 9 Hades Ghost Dragons. Depois de dar alguns passos, ele lançou um inferno invertido em direção a eles. Os 9 Hades Ghost Dragons soltaram gritos estranhos e instantaneamente formaram uma formação estranha, mas grande, exalando uma aura extremamente mística e misteriosa. Os 9 enormes dragões conectaram suas cabeças e caudas, formando uma enorme roda que girava constantemente no espaço vazio. Era como se eles quisessem trazer todos os humanos, criaturas vivas, boas e más, emoções humanas e riquezas para esse ciclo de transmigração. 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 Todo o espaço vazio foi preenchido com os sons de encantamentos misteriosos. Agora mesmo, os 9 dragões fantasmas de Hades assumiram as 6 formações de transmigração, que o Imperador Celestial do Abismo Místico havia criado. Foi uma grande formação que foi capaz de absorver todos os tipos de ataques na formação e depois devolvê-los. Esta foi considerada a melhor formação de defesa na dinastia Jade.
O ataque Overturneiro foi lançado na formação sem volta, como um boi de barro que entrou no mar. No entanto, um momento depois, um ataque de Overturneiro, que era exatamente o mesmo que o anterior, voltou para o primeiro príncipe sob seu olhar atônito. No entanto, vestindo a armadura de osso branco do inferno, o primeiro príncipe não se incomodou em se esquivar de nenhum tipo de ataque. Em vez disso, ele permitiu que o inferno invertido atingisse seu corpo e não se moveu uma única polegada. Era como se uma leve brisa tivesse acabado de passar por seu rosto. Ao mesmo tempo, os 9 dragões enormes rugiram furiosamente. O que você quer? Estamos indo atrás daquele cara que roubou a Saint Lucius e a Avenged Sword. O que é isto para você? O que é isto para você? Muito barulhento. O primeiro príncipe deu um bufo frio e cerrou os punhos com força. Quando ele pisou no espaço vazio, uma vontade marcial extremamente espessa e negra surgiu de todo o seu corpo. Era como se ele fosse um Lorde Demônio do Inferno. O primeiro príncipe deu grandes passos em direção às 6 formações de transmigração. Vocês 9, jurem sua lealdade a mim agora mesmo. Enquanto falava, o primeiro príncipe golpeou com os 2 punhos, e foi como se o mundo tivesse desmoronado e o inferno tivesse chegado. Caso contrário, vou esmagar sua grande formação, arrancar seus tendões e esfolar todos vocês para fazer uma armadura de dragão de boa qualidade. Naquele instante, era como se houvesse incontáveis trovões explosivos. O tempo mudou drasticamente e o mundo parecia estar desmoronando. Embora os 9 dragões fantasmas de Hades continuassem a absorver os ataques do primeiro príncipe uma e outra vez, os ataques que foram lançados contra ele foram completamente ineficazes para a armadura de osso branco do inferno. Pelo contrário, sob os repetidos golpes explosivos, seus corpos ficaram cansados e fracos. Sua energia vital e sangue começaram a ferver, e era como se seus corpos fossem totalmente esmagados. Enquanto ambas as partes continuavam lutando, eles foram cada vez mais longe no Hades Vault. Simultaneamente, após o desaparecimento da Saint Lucius e a Avenged Sword, as chamas negras na terra no meio do Hades Vault continuaram a se tornar cada vez mais ativas. Eles estavam se contraindo e relaxando, como um coração batendo, enquanto liberavam auras extremamente perigosas. Sem a Saint Lucius e a Avenged Sword para segurar tudo, o Hades Vault iria entrar em colapso. Essa também foi a razão pela qual Fan Xingjian sentiu o perigo. Em outro lugar, Fan Xingjian e o grupo continuaram a se mover rapidamente pelo Hades Vault. A cada passo que Fan Xingjian aterrissava no espaço vazio, o ar explodia e fortes correntes de ar se formavam. Sua velocidade excedeu completamente 150 vezes a velocidade supersônica. Sob as pressões das camadas de ar ao redor, ele era duro como aço, continuando a liberar luz vermelha brilhante sob o atrito incessante. Todo o seu corpo continuou a suportar a pressão extremamente alta que vinha da grande velocidade. Cada inspiração e expiração que ele fazia permitia que ele absorvesse quantidades infinitas de energia de partículas de éter, trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, raios das estrelas e muitos outros tipos de energias no mundo. Eles foram absorvidos em seus órgãos etéreos e continuaram a reabastecer sua força física esgotada. Nesse ínterim, Fan Xingjian estava arrastando o quarto príncipe atrás dele. O quarto príncipe sentiu como se seus ossos fossem desmoronar. Se não fosse porque Fan Xingjian havia bloqueado a maior parte da pressão atmosférica e porque o próprio quarto príncipe também tinha os atributos físicos de um semideus, ele teria sido cortado em carne picada pela pressão do ar há muito tempo. No entanto, apesar do fato de estarem se movendo a uma velocidade tão extrema, Rona continuou atrás deles. Uma miríade de nuvens de chamas continuou a perseguir Fan Xingjian, até mesmo se transformando no rosto de Rona enquanto perseguia implacavelmente. Fan Xingjian, você não conseguirá escapar. O mundo tremeu e círculos de fogo desceram. No entanto, com um único toque do dedo de Fan Xingjian, eles foram despedaçados pela espada Kiss. Apesar disso, Fan Xingjian foi incapaz de atacar o corpo real de Rona.
E o poder do Adesvalt era infinito. Portanto, ele não tinha nenhuma intenção de ficar para trás e lutar. Ele continuou acelerando e avançando, continuando a se esquivar dos ataques que vinham de todos os lugares. Rona continuou perseguindo e nem se importou com seus próprios limites neste momento. Ele continuou a absorver e condensar de forma imprudente as nuvens de chamas e as altas temperaturas dos arredores. Mesmo quando sentiu uma dor intensa na cabeça e as habilidades de cálculo de sua consciência atingiram um limite, ele ainda não parou. Era evidente que ele estava decidido a matar Fan Xingjian. As capacidades do gigante flamejante que perseguia Fan Xingjian por trás tornaram-se cada vez mais poderosas. Sua destreza ficou cada vez mais forte, e sua velocidade cresceu cada vez mais rápido. O gigante das chamas era como uma ogiva nuclear que continuamente se tornava mais poderosa, exalando uma aura cada vez mais assustadora por todo o corpo. Ao mesmo tempo, Fan Xingjian perguntou: Quarto príncipe, o imperador celestial do abismo místico deixou algo para trás na espada dos 6 céus de Senlu. Existe algo que possa nos ajudar? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 594. Esforçando-se pelo nível divino foi Felipe quem respondeu a Fan Xingjian: é inútil. Sua consciência já adormeceu. Parece que ele está se comunicando com a Senlu Six Eavensuor para receber completamente o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Fan Xingjian franziu a testa e de repente afundou em sua consciência, liberando sua percepção celestial ao extremo. Ele sentiu além das partículas físicas em seu corpo e não parou por aí. Em vez disso, ele continuou a se aventurar cada vez mais fundo, indo em direção ao domínio microscópico. Tirano, controle meu corpo físico e fuja por enquanto. Vou tentar lutar pelo nível divino. Fan Xingjian não era uma pessoa de bom coração e simplória para não retaliar quando estava sendo perseguido. Ele começou a lutar pelo nível divino enquanto eles fugiam, preparando-se para sua retaliação. Esforçar-se pelo nível divino exigia que a pessoa olhasse e obtivesse do mundo microscópico. Em outras palavras, era preciso sondar profundamente as partículas microscópicas do éter, romper o caminho para as passagens do mundo e receber as informações do nível divino. Originalmente, uma pessoa seria capaz de tentar atingir o nível divino em apenas um nível de perfeição. No entanto, Fan Xingjian se conteve até atingir 5 níveis de perfeição. Ele até usou o livro do caminho do mar montanhoso para alcançar 10.000 sementes especiais e também usou o reator nuclear para alcançar 1,08 bilhão de partículas físicas. Depois de atingir 5 níveis de perfeição e aprender as técnicas de espada de várias seitas e facções, o cultivo de Fan Xingjian tornou-se insondável. Quando ele começou a lutar pelo nível divino neste momento, ele teve a sensação de que as coisas estavam indo bem com todas as condições maduras para a tarefa. Fan Xingjian mergulhou fundo em sua consciência, entrou no mundo microscópico e chegou instantaneamente à camada de partículas físicas. Ele olhou para os 1,08 bilhão de partículas físicas. Então ele continuou a ir mais fundo. Sondou mais fundo nas partículas físicas e viu que ainda havia estruturas dentro das partículas físicas. Eram incontáveis partículas e ondas estranhas que estavam em constante troca. No entanto, estas ainda não eram partículas de éter. Portanto, Fan Xingjian continuou a investigar mais profundamente. Ao fazer isso, o mundo inteiro parecia diferente aos seus olhos. Ele não conseguia mais ver nenhuma partícula. Ele só podia ver inúmeras bolhas de ar flutuantes, cada uma das quais parecia conter todos os tipos de auras destrutivas. Então ele entrou aleatoriamente em uma das bolhas e mais uma vez avançou mais fundo no mundo microscópico. O mundo diante dele mudou novamente e as bolhas desapareceram. A cena diante dele desapareceu, e era como se até o tempo e o espaço tivessem desaparecido. No grau microscópico, todas as leis físicas e o mundo macroscópico eram completamente diferentes. Experimentando essas mudanças por si mesmo, inúmeras compreensões de repente surgiram e apareceram na mente de Fan Xingjian.
Todos os tipos de conexões entre o mundo microscópico e macroscópico continuaram a fervilhar em sua mente. Não havia luz, nem escuridão, nem tempo, nem espaço. Fan Xingjian só podia sentir que parecia ter chegado a um oceano incorpóreo onde tudo era invisível. Quando o espaço foi ampliado a esse ponto, parecia que não havia mais estruturas físicas. Havia apenas ondas de marés flutuantes de energia. Qual é o próximo? Fan Xingjian podia sentir que sua percepção celestial parecia ter atingido todos os limites possíveis. No entanto, ele ainda não conseguiu encontrar nenhum vestígio de nenhuma das passagens do mundo. O que Fan Xingjian não sabia era que o Hades Vault, no qual ele estava no momento, era diferente do Miraculum World. Nas maiores profundezas do mundo microscópico aqui, não havia nenhuma passagem do mundo e era impossível para alguém lutar pelo nível divino. Foi porque Fan Xingjian não estava ciente disso que ele continuou fazendo tentativas de sondar cada vez mais fundo. Ele queria entrar em um nível mais profundo do mundo microscópico, no menor grau do espaço, e procurar a existência de passagens do mundo. Tirante soltou alguns gritos e berros, mas Fan Xingjian não lhe deu mais nenhuma resposta. Olhando para o gigante de fogo atrás deles que estava ficando cada vez maior e cada vez mais perto deles, Tirante xingou e acelerou loucamente na tentativa de fugir. No entanto, seu cultivo estava muito longe do de Fan Xingjian. Mesmo controlando o corpo de Fan Xingjian, sua velocidade e habilidade de esquivar sofreram uma queda profunda. As nuvens de chamas atingiram o corpo de Fan Xingjian ocasionalmente, e a armadura do deus da batalha envolvente do mundo mal conseguiu se defender dos ataques. Escondendo-se nas camadas de nuvens de chamas, Ron olhou para Fan Xingjian, que estava fugindo como uma mosca, e riu alto. Corra, corra, corra com o que você tem. Fan Xingjian, verei quanto tempo você pode correr. Agarrando o espaço com seus 5 dedos, uma miríade de dragões de fogo desceu do céu e avançou em direção a Fan Xingjian. Em meio às grandes explosões sem fim, tanto o Tirante quanto o quarto príncipe foram lançados voando em todas as direções das explosões. Foi apenas com a ajuda da Orlong Fing Batligor Armor e Pelipe que eles mal conseguiram se defender dos ataques. Olhando para o estado de Fan Xingjian, uma grande alegria surgiu no coração de Rona. Ele sentiu como se seu nível de cultivo fosse aumentar em breve. Fan Xingjian, é isso que você ganha por me ofender. Você não tem as habilidades, mas roubou algo que não deveria. Vou começar destruindo essa sua armadura nojenta. Enquanto Rona falava, inúmeras nuvens de chamas dispararam diante de Tirante, formando uma grande parede de chamas. Tirante atravessou de cabeça e sentiu-se como um porco assado que entrou no forno. Mesmo com a proteção da armadura do deus da batalha envolvente do mundo, ele ainda sentia como se seu corpo físico estivesse aquecido a mais de 80 graus. Felizmente, em um período tão curto de tempo, Rona não conseguiu invocar muitas nuvens de chamas para bloquear o caminho de Tirante. Com um estrondo alto, Tirante finalmente saiu correndo da parede de fogo. Filipe disse com um tom sério: este rapaz tem o reforço do Hades Vault, e seus poderes são páreo para minha forma real quando estou neste lugar. Além disso, a energia aqui é quase infinita, e não podemos localizar seu corpo real. Devemos nos apressar e escapar deste lugar. Tirante disse, impotente, podemos ser cozidos antes de conseguirmos sair daqui. Atualmente, Fan Xingjian estava tentando atingir o nível divino, e o quarto príncipe estava recebendo o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Como tal, ambos os corpos estavam sendo controlados por Tirante e Filipe, respectivamente, na fuga. Observando os dois fugirem em alta velocidade, Rona pensou friamente: vocês realmente acham que conseguirão escapar? As duas partes continuaram na perseguição e na fuga, ambos os lados em velocidade explosiva. Eles estavam voltando a uma velocidade 10 vezes mais rápida do que a velocidade que usaram para entrar. Depois de progredir por alguns dias, eles conseguiram fugir para o domínio no 9º nível e finalmente chegaram à camada mais externa do Hades Vault. No entanto, a condição atual de Tirante era extremamente ruim.
A armadura do deus da batalha envolvente do mundo que ele usava estava em um estado surrado, coberta com marcas de queimaduras carbonizadas e escamas quebradas. A consciência de nível divino da besta alada celestial de 4 olhos, que estava na armadura, estava em um estado extremamente fraco como a luz de uma vela que pode morrer a qualquer momento. Tanto o corpo de Fan Xingjian, que Tirante estava controlando, quanto o corpo do quarto príncipe estavam cobertos de sangue. Havia também manchas de marcas carbonizadas por todo o corpo. Mesmo a luz branca que Filipe usou para proteger o quarto príncipe ficou apenas com uma camada fraca. Afinal, Filipe havia enviado apenas 30% de sua vontade marcial. Além disso, embora a armadura do deus da batalha envolvente do mundo fosse um equipamento de restos divinos, era impossível resistir aos ataques loucos de Rona por alguns dias consecutivos sem qualquer forma de retaliação. Pode-se dizer que já era um milagre para a armadura do deus da batalha envolvente do mundo ter sido capaz de sustentar até agora. Diante da perseguição de Rona para matá-los, ambos estavam em uma condição extremamente ruim. Se tivesse sido dito no início que eles ainda poderiam lutar por algumas rodadas contra o Gigante do Fogo, então, em seu estado enfraquecido, eles não eram mais páreo para o Gigante do Fogo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 595, exercendo grande tolerância, lutando pelo nível divino em uma única tentativa conforme Rona continuou a progredir, ele continuou controlando e absorvendo as nuvens de chamas no Hades Vault. Ele agora formou um gigante de fogo que tinha a altura de vários milhares de metros e com um corpo tão condensado que parecia algo tangível. Qualquer coisa que chegasse perto seria incinerada aí. Se fosse para o Miracle World, apenas um de seus passos provavelmente seria suficiente para vaporizar toda a cidade do Grande Oeste. Acabou. Vocês dois podem morrer aqui. O Gigante do Fogo era como um deus celestial das lendas, e uma enorme palma se estendia pelo espaço com um poder que poderia mandar uma rua inteira voando para longe. As chamas fervilhantes avançaram como uma miríade de explosões nucleares. Diante desse ataque de Rona, Tirante e Filipe lançaram seus ataques finais. Palma que perece Deus. Espada longa da verdade universal. Suas vontades marciais misturadas com sua força física e surtos de energia jorraram. No entanto, eles não foram páreo para o ataque de Rona e ambos foram lançados voando por mais de 100 quilômetros, criando fluxos de correntes de ar como aviões de caça. A armadura do deus da batalha envolvente do mundo que Tirante usava soltou um grito agonizante e se desintegrou completamente, explodindo e se transformando em uma chuva sem fim de luz e chamas. Este equipamento de restos divinos de nível 32 foi completamente destruído. A luz branca da qual Filipe assumiu a forma também se dissipou com o vento. Naquele momento, este especialista, um dos 10 especialistas de nível divino no Império, finalmente esgotou todos os poderes que seu clone tinha. Olhando para suas condições, uma pitada de alegria brilhou nos olhos de Rona. Ele controlou a mão do Gigante do Fogo e agarrou Fan Xingjian e o quarto príncipe. Nesse momento, uma pitada de indiferença exalou dos olhos de Fan Xingjian. Era como se suas emoções pessoais tivessem desaparecido completamente naquele instante e ele se tornasse um dos que estão no caminho celestial, estando acima de todos os outros. Você finalmente acordou. Fan Xingjian lançou um olhar para um espaço a várias dezenas de quilômetros de distância e deixou Tirante puxar a lança permeante do trovão dos portões do submundo. O conjunto de equipamentos de restos divinos que o Imperador do Sol Divino carregava constantemente com ele veio do quinto príncipe. Desde que ele colocou as mãos nele, Fan Xingjian não o usou muito. No entanto, ele o estava segurando em sua mão no momento, canalizando a intenção e a energia da espada sem fim para ele. A lança permeante do trovão brilhou com um brilho penetrante e então todas as sementes especiais e partículas físicas no corpo de Fan Xingjian explodiram simultaneamente. A Thunder Permeating Spear desapareceu instantaneamente e perfurou a palma da mão do Gigante de Fogo. É inútil. Você realmente acha que vai conseguir se defender de mim? Rona engasgou com suas palavras quando ele estava apenas na metade de dizê-las.
Foi porque ele percebeu que era verdade que a lança permeante do trovão não poderia parar o gigante. No entanto, sob a pressão de seus poderes e dos poderes de Fan Xingjian, a lança permeante do trovão começou a quebrar, finalmente explodindo. A luz penetrante cobriu todo o céu e a tremenda explosão parou temporariamente o ataque de Rona. No entanto, Fan Xingjian também aproveitou a oportunidade para sair correndo, aparecendo rapidamente onde sua inspiração súbita lhe dissera que havia uma chance de sobrevivência. Tanto ele quanto o quarto príncipe desapareceram completamente do Hades Vault imediatamente. Tendo perdido a armadura do deus da batalha que envolve o mundo e a lança permeante do trovão, tendo detonado sua formação de espada de erradicação celestial e tendo esgotado 30% da vontade marcial de Philip, o grupo de Fan Xingjian finalmente saiu do cofre de Hades, coberto de ferimentos graves. Ah! Rona soltou um berro furioso e revelou sua verdadeira forma ao correr para o local onde Fan Xingjian desapareceu. A jovem ao lado dele tentou persuadi-lo. Irmão, não devemos mais persegui-lo. Se deixarmos o Hades Vault, nossas habilidades serão muito reduzidas e seria muito perigoso. De jeito nenhum. Rona se virou, parecendo um jogador que havia perdido, seus olhos cheios de uma cor vermelha selvagem. Se não alcançarmos Fan Xingjian desta vez, isso significa que não ganhamos nada e sofremos uma derrota terrível. Com eles tendo a Saint Lucius e a Aven's Sword, seríamos ainda menos páreos para eles no futuro. Além disso, eu removi a armadura de Fan Xingjian e destruí sua arma. Agora que eles estão com ferimentos graves, se sairmos agora, eu ainda seria capaz de lidar com eles com minhas próprias habilidades. Olhando para o estado em que seu irmão mais velho estava, a jovem sabia que era inútil dizer mais alguma coisa. Ela só conseguiu soltar um suspiro e seguir o jovem. Pensando nisso, ela sentiu que o que Rona disse não estava errado. Depois de sofrer os ataques de força total de Rona por alguns dias consecutivos, a outra parte agora estava mais fraca. Se eles não aproveitassem a chance de derrotá-los, considerando o poder que Fan Xingjian havia exibido e adicionando a Saint Lucius e a Aven's Sword, os dois provavelmente nunca teriam outra chance de derrotá-los. No momento em que Fan Xingjian disparou para fora do Hades Vault e voltou ao Miracle World, uma pitada de compreensão brilhou em seus olhos. É realmente o caso. Depois de se esforçar para atingir o nível divino no mundo microscópico por alguns dias e noites consecutivos sem conseguir, Fan Xingjian começou a suspeitar que era devido ao Hades Vault. No entanto, embora não tenha obtido sucesso em sua tentativa, tendo se esforçado para alcançá-lo por alguns dias e noites consecutivos, ele finalmente teve uma compreensão profunda do mundo microscópico. No momento em que saiu, ele pôde sentir a diferença entre os dois mundos. Vocês dois, escondam-se. Uma camada de brilho brilhou em seu corpo e Tirante saltou do corpo físico de Fan Xingjian. Todo o corpo de Tirante estava em um estado sangrento e maltratado. Embora Fan Xingjian, a quem Tirante estava protegendo, também tivesse sofrido ferimentos, ele estava em um estado muito melhor. Fan Xingjian disparou para o céu e a força física dentro de todo o seu corpo foi desencadeada de forma explosiva, transformando-se em ondas de vontade marcial e avançando em direção ao interior de seu corpo. Ele veio às partículas físicas, entrou em seu interior, aprofundou-se em várias partículas microscópicas e chegou a um mundo incorpóreo, antes das ondas gigantescas de energia. Os poderes violentos foram cada vez mais fundo nas camadas, explodindo em um ponto extremamente oculto em algum lugar do corpo de Fan Xingjian. Fan Xingjian mais uma vez chegou ao nível mais profundo do mundo microscópico. Ele podia sentir que nas ondas de energia, cada bolha que se espalhava parecia conter as auras de outros mundos. Prossiga. Fan Xingjian enviou todos os poderes de seu corpo em direção a uma das bolhas. O poder de um em 5 níveis de perfeição era extremamente forte, então abriu a porta para a passagem do mundo sem esforço. Ele atacou enquanto segurava a vontade de Fan Xingjian. Um estrondo alto pareceu soar no espaço vazio e Fan Xingjian sentiu que parecia ter chegado a um mundo estranho.
Fluxos intermináveis de informações começaram a se fundir em sua vontade marcial. No entanto, ele não parou, mas continuou avançando, avançando e avançando. Corra para frente e para frente. Ele sentiu como se estivesse avançando sem parar em uma passagem escura como breu. Informações infinitas piscavam no corredor, como se fossem os segredos profundos do mundo, os princípios do universo. Continha inúmeras informações sobre o mundo microscópico, a estrutura dos materiais físicos, bem como sobre universos multivariados. À medida que as informações continuavam a se fundir com sua vontade marcial, muitas opções para a transição do terceiro emprego surgiram em sua mente. Deus das artes da espada. Soberano dos mares astrais. Causa divina. Simpósio de desastres celestiais. Imperador das 5 dimensões. À medida que Fan Xingjian investigava cada vez mais fundo, trabalhos de nível divino cada vez mais fortes surgiam diante dele, um após o outro. No mundo físico, o corpo físico de Fan Xingjian também continuou a esgotar a energia enquanto ele avançava. Ele ficou mais magro, mais fraco e mais baixo a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Seu corpo físico estava sendo continuamente esgotado. Insuficiente. Estes ainda não são suficientes. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 596. Senhor da Espada Eterna Fan Xingjian absorveu avidamente o conhecimento sem fim. Ele sabia que quanto mais fundo ele investigasse, mais forte seria seu nível divino quando o atingisse. Caso contrário, porque ele se incomodaria em alcançar 5 níveis de perfeição. Ele estava cheio de motivação para sair correndo. Soberano do purgatório. Isso tem a aura do caminho antigo do inferno. Este é o trabalho do primeiro príncipe. HMMM. Este é o Overlord do Netherworld. Eu sinto a aura do Aidsvault dele. Poderia ser este o trabalho do Imperador Celestial do Abismo Místico. Príncipe do Sol? É dito que este é o terceiro trabalho de transição do Divino Imperador Solar. Os trabalhos que inúmeras pessoas lendárias assumiram continuaram aparecendo diante de Fan Xingjian. Então, após o aparecimento do Príncipe Sol, ele foi seguido por 5 empregos: Chaos Elix, Lord of Time, Lefetime Potentado, Netherworld Desgostias e afinal Salvation, um após o outro. Cada um deles exalava auras extremamente horríveis, trêmulas e assustadoras. No entanto, Fan Xingjian ainda não parou por aí. Ele continuou a avançar e sondar ainda mais fundo. Muito em breve, nenhum outro trabalho de nível divino apareceu. A vontade marcial de Fan Xingjian atingiu, sem saber, uma profundidade que ninguém na história do Miracle World havia alcançado antes. Esse é o limite. Não sentindo mais nenhuma outra opção de trabalho de nível divino, Fan Xingjian contemplou se deveria escolher entre os 5 trabalhos que acabara de ver antes. Só então, o olhar de Fan Xingjian se estreitou. Como ele já havia chegado a esse nível, ele poderia muito bem ir com tudo e levá-lo ao limite. Ele não voltou atrás. Em vez disso, ele continuou avançando, passando por uma distância 2 vezes maior do que havia percorrido anteriormente. Tudo na passagem já havia se tornado grotesco e bizarro, e todo tipo de informação brotou em seu cérebro. No entanto, ele não conseguia mais entender nenhum kilobit de informação. Finalmente, Fan Xingjian se sentiu extremamente fraco, como se todos os seus poderes tivessem sido reunidos para o ataque. Este já era o seu limite. Quando ele estava prestes a parar, outra opção de trabalho de nível divino finalmente apareceu diante dele. Senhor da Espada Eterna. O tempo que Fan Xingjian passou sondando a passagem do mundo apareceu apenas como um instante no mundo exterior. Durante este mesmo período de tempo depois que Fan Xingjian enviou Tirante voando para fora de seu corpo, Tirante agarrou o 4º príncipe e voou rapidamente. Em um piscar de olhos, ele correu várias dezenas de quilômetros e pousou em meio a uma floresta densamente compactada. Este lugar não era o céu espaçoso no Aidsvault, onde se podia ver o que estava dentro de várias centenas ou milhares de quilômetros da área com apenas um único olhar. Pelo contrário,
Havia cadeias montanhosas onduladas e extensões infinitas de florestas aqui. Com Tirante trazendo o quarto príncipe com ele e se escondendo na floresta, os especialistas que estavam abaixo do nível divino teriam que gastar muito tempo para localizá-los. Menos de 0,1 segundo depois que Tirante se escondeu, Rona e a jovem saíram correndo. 800 fluxos de auras das sementes especiais da jovem surgiram, transformando-se em 800 figuras de luz que eram como deuses celestiais. Era uma visão majestosa e espetacular, e ela parecia exatamente como o lendário país dos deuses. Ao lado da jovem, a aura de Rona era ainda mais assustadora. Ondas de auras perniciosas subiram no ar de seu corpo, e era como se ele tivesse se transformado no próprio inferno. As auras de cerca de 1.500 sementes especiais voaram para o céu de seu corpo, transformando-se em muitos Yaxas, Asuras demônios, bestas diabólicas que estavam densamente amontoadas em fileiras entre as ferventes auras perniciosas nas costas de Rona. Se foi dito que a jovem se transformou em um país de deuses que era o céu, então Rona se transformou no lendário inferno, o submundo, o país da morte. Ele combinou as ondas do Imperador Celestial do Abismo Místico com a técnica Kyuling, Central Yaven, que havia sido transmitida dentro de seu clã. As duas técnicas incríveis exploraram os pontos fortes uma da outra e se fundiram para se tornar uma técnica de matar que Rona havia criado, o Netherworld 2. Ele condensou infinitas auras perniciosas, poder, sementes especiais e partículas de éter em 1.500 demônios que viviam como parasitas em seu corpo. Suas proezas podem destruir cidades e aniquilar países. Rona uma vez confiou nessa técnica para enfrentar e derrotar sozinho 7 cavaleiros com feridos de nível 29 em uma luta. No momento em que Rona e a jovem saíram do cofre, eles ativaram a percepção do céu com força total. Então eles viram Fan Xingjian flutuando no ar, com um corpo físico extremamente enfraquecido, e sua energia vital e níveis sanguíneos estavam baixos o tempo todo. Embora eles não soubessem porque os ferimentos de Fan Xingjian pareciam ter ficado ainda mais sérios, isso não impediu Rona de fazer sua jogada. Com um flash, ele chegou antes de Fan Xingjian, e um feixe de luz negra começou a envolver Fan Xingjian. Todos os 1.500 Asuras e demônios atacaram ao mesmo tempo. Seus uivos, gritos e berros furiosos ressoaram por todo o céu. Nuvens escuras fervilhantes se levantaram, cobrindo uma área com um alcance de várias dezenas de lis, enquanto o grupo densamente compactado de demônios e monstros permanecia entre eles. Era como se a área dentro de um alcance de 100 li tivesse sido puxada para o submundo, e Fan Xingjian estava bem no meio, cercado por tudo. Rona tinha uma expressão selvagem quando disse, Fan Xingjian, seu talento realmente deixa os outros com inveja. Portanto, ainda mais não posso lhe dar nenhuma oportunidade. Só posso fazer tudo e matá-lo. Tendo deixado Hades Vault e perdido os reforços dos poderes infinitos do espaço, Rona não planejava dar nenhuma chance a Fan Xingjian. Ele fez tudo desde o início, determinado a matar Fan Xingjian. No instante seguinte, todos os tipos de chamas, raios, ondas de choque, bem como ataques de sabres, lanças e cajados, atingiram Fan Xingjian. Em meio às nuvens escuras fervilhantes, era como se os portões para o submundo tivessem se aberto e uma miríade de demônios atacasse Fan Xingjian simultaneamente. Uma multidão de ataques pousou em Fan Xingjian, e chamas violentas, correntes de calor, fumaça e poeira envolveram completamente seu corpo físico. Depois de ter atacado com toda a sua força por 10 minutos, esgotando 99% de sua energia, Rona acreditava que ninguém seria capaz de enfrentar seus ataques de frente com tanta força. Mesmo que o primeiro príncipe não usasse a armadura de osso branco do inferno e apenas ficasse lá resistindo aos danos sem retaliar por 10 minutos, seu clone também teria sido destruído. Depois de um ataque total por 10 minutos inteiros, os sons comprimidos de explosões foram misturados e o céu estava em um estado de caos. Quando Rona parou, seu rosto estava vermelho e ele ofegava intensamente.
absorvendo incessantemente as várias partículas de éter, energia solar e calor do ar em suas partículas de éter para reabastecer sua energia. No entanto, no momento seguinte, uma brisa passageira soprou toda a fumaça, poeira e chamas, revelando Fang Xingjian no meio de tudo. No momento, o corpo de Fang Xingjian estava nu e exposto. Todas as suas roupas e defesas que ele tinha antes disso foram esmagadas em pedacinhos. No entanto, não havia um único traço de lesão nele. Só que comparado a como era antes, agora ele parecia muito mais magro e delicado, como um estudante universitário comum. No entanto, sua pele parecia extremamente clara e macia, como a de um bebê recém-nascido. Como isso é possível? Ele está totalmente ileso. Ron olhou para esta cena com espanto. No momento seguinte, ondas de auras extremamente perigosas foram emitidas do corpo de Fang Xingjian. Era como se desastres e perigos celestiais tivessem descido. Você. Rona tinha acabado de mover o dedo quando Fang Xingjian pressionou com a palma da mão no espaço. Com um estrondo alto, Rona parecia ter acabado de levar uma tapa de uma enorme palma invisível. A armadura, peça de jade, colar e muitos outros equipamentos de restos divinos que ele tinha sobre ele, um total de mais de 10 deles, todos explodiram. Isso refletia claramente sua riqueza e o número de equipamentos que ele possuía. No entanto, mesmo com tantas camadas de defesa, Rona foi incapaz de se defender do ataque de Fang Xingjian por um milésimo de segundo. Depois que todo o seu equipamento foi esmagado em fogos de artifício, Rona colidiu com o solo como um meteoro. Ele instantaneamente derrubou uma pequena montanha, criando tremores poderosos no solo. Houve um terremoto de magnitude 7. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.